Bom, eu tô um pouco mais empolgado que o normal, porque por conta de duas coisas, né? Uma é que a última semana foi um pouco complicada, porque eu fiquei doente, eu tava mal pra caramba. Eu tava com uma ânsia, assim, de quase vomitar. Bem doente mesmo, assim. Tava tenso o negócio. E a segunda coisa E eu melhorei, né? Daí a segunda coisa que eu me fez ficar um pouco mais empolgado é que eu já tô trabalhando nesse roteiro faz algum tempo, só que graças a Deus, enfim, eu vou conseguir lançar o vídeo na terça-feira, olha só. O plano desse canal, ele sempre foi lançar um vídeo na terça-feira, né? Só que eu acabo prolongando demais e lançando nas quintas. Então acaba saindo um pouco longe do habituado. Mas, enfim, se tudo der certo, eu vou conseguir lançar esse vídeo na terça. Porque eu já terminei o roteiro, provavelmente estava editando e ajeitei as coisas para fazer as tags, o título, o thumb. Enfim, tá quase tudo nos trinques, entende? Mas, bom, nesse vídeo eu queria falar algo sobre... Enfim, não sei se tia sola especificamente, mas eu imagino que sim, né? Eu não lembro exatamente quando eu tive que lidar com a dura realidade da morte. Eu imagino que pelo menos uma das primeiras vezes foi quando a minha avó partiu em si. Eu costumava ir para casa dela frequentemente. Minha percepção quando eu era criança é que aquele sentimento de felicidade, de lazer, de um momento separado da escola, entende? Um momento separado da realidade era algo que nunca ia acabar. O que eu sei hoje, que, bem, a verdade não é bem assim. Não cabia a mim imaginar que o que acontecia com as formigas, com as borboletas, com as plantas, também acontecia com a gente. Quando ela partiu, né, no seu velório, eu chorei. Como eu chorei, cara. Essa sensação a gente vai experimentar em algum momento da vida, com certeza. Afinal, a morte é inevitável. Sei que mais que ninguém, como os pensamentos sobre isso, enfim, me tiraram noites que eu poderia simplesmente ter dormido. Mas preste atenção. Apesar da vida ser um mar de incertezas e de escuridão, a única certeza que a gente tem é a morte, que vemos como uma parede tão temível e algo que a gente simplesmente não quer encarar. Bom, eu não sei você, mas quando eu tô numa linha contínua de existência, isso é, quando eu tô imerso no dia a dia e começo a pensar sobre a morte, eu me perco em medo pensando em duas coisas: o que vem depois dela e, ironicamente, sobre a vida que eu tô vivendo. Note que essas duas coisas são totalmente distintas da própria morte. Afinal, quando você tá vivendo, a morte não chega, né? E depois que você morre, a morte já passou. O que eu tinha em si não era medo. Medo é uma resposta que a gente tem quando encontra algo, enfim, que nos ameaça, que pode causar morte ou nos causa uma tensão. O que eu tinha nesses momentos era angústia. Essa angústia que me visitava não tinha forma, não era uma criatura que eu pudesse enfrentar, entende? Nenhum pensamento específico que eu pudesse calar. Era um sentimento difuso que surgia do nada e me afundava num lugar que eu nem sabia nomear. Era o peso de pensar demais sobre o que não se pode controlar. A sensação de estar consciente demais no mundo que parece ignorar esse tipo de pensamento, entende? Era como se meu corpo estivesse aqui, mas minha mente fosse puxada para um abismo de incerteza, onde tudo que eu acreditava que era sólido virava areia escorrendo pelos dedos. Não era só o medo de morrer, era a dor de estar vivo e não saber se está vivendo certo.
Era o tempo passando rápido demais, a culpa por não estar fazendo o suficiente, a comparação silenciosa com os outros, como se todo mundo tivesse um manual da vida que esqueceram de me entregar. E no meio disso tudo, a morte parecia como um lembrete cruel, que você está numa contagem regressiva e não faz ideia do quanto tempo ainda resta. Essa angústia, no fundo, era a consciência de estar à mercê de um fim inevitável. E mesmo assim, senti que não estou pronto, e talvez nunca vai estar. Mas eu acho que afinal é isso, né? É isso que nos separa dos animais. A consciência, o discernimento sobre o tempo, sobre a morte, uma memória ruim, talvez um momento passado marcante, expectativas, algo que um cachorro ou um gato nunca poderão experienciar, pois não dormem imaginando como está sendo a vida ou como ela vai ser. E diferente desses animais, você, assim como eu, não consegue tirar isso da cabeça desde que começou esse vídeo. Consciência, do latim, né? Estar ciente do que perde quando deixa de fazer algo, estar ciente do que perde quando não fala, mas mais do que isso, estar ciente do que vive a partir dessas escolhas. Lidamos com a morte como se fosse algo inatural enquanto a vida, quando é justamente o contrário, ela nos lembra o quão vivos estamos. A sociedade tem uma obsessão silenciosa com o controle, e isso não seria diferente para a morte. A gente vive num tempo onde tudo precisa ter uma causa, uma explicação, um motivo que se encaixe numa lógica quase matemática. Quando alguém morre, a primeira pergunta não é mais como você tá, mas sim do que foi. Como se o fato de sabermos a causa tornasse a perda mais aceitável, entende? Mais justificável. Como se a morte só fosse válida se viesse com um diagnóstico médico, um histórico clínico, um erro cometido pelo próprio morto. Isso cria uma ilusão de que se evitarmos certas coisas, se comermos do jeito certo, se a gente for mais produtivo, se fizermos tudo como o figurino manda, talvez a gente possa escapar dela. E assim, aos poucos, a sociedade ela vai nos vendendo uma mentira travestiada de progresso, a de que a morte é simplesmente um erro do percurso, algo evitável, corrigível, uma falha no sistema. Ninguém morre de velho, ninguém morre porque a vida simplesmente acaba. Morre porque fumava, porque não fazia exercícios, porque não se cuidou. A morte, nesse modelo, ela vira quase um castigo, né? E essa mentalidade nos afasta do entendimento humano e profundo da morte, aquele que nos lembra que ela não é uma punição, mas uma parte da existência. Um ciclo inevitável que nunca uma dieta ou um estilo de vida pode impedir de acontecer. Essa distorção atinge a forma como a gente vive também. Quando acreditamos que a morte só chega para quem faz tudo errado, vivemos sobre o peso constante da performance. Medimos cada ação, cada escolha, cada prazer simples, como se estivéssemos em uma corrida contra o tempo e contra os erros. O prazer vira culpa, o descanso vira preguiça e qualquer falha parece abrir a porta para a morte. Isso cria uma geração de pessoas ansiosas que não vivem o presente porque estão ocupadas demais tentando evitar um fim que, no fundo, já estava certo desde o começo. No fim das contas, a sociedade moderna matou o significado simbólico da morte e colocou no seu lugar um código de barras, uma estatística. Mas a verdade é que a morte não precisa de motivos, ela apenas é, e talvez se parássemos de tentar controlá-la, se aceitássemos que ela é a única certeza, poderíamos finalmente viver com mais leveza, entende? Não como quem foge do fim, mas como quem entende que o fim é parte do caminho e que o que importa mesmo é a forma como a gente decide percorrê-lo. Enquanto eu assistia alguns vídeos no YouTube, eu acabei me deparando com um vídeo de um filósofo e palestrante de um conhecimento e vivência inimaginável. Você provavelmente já ouviu de nome, o Mário Sérgio Cortella. Eu escutei algo que é difícil de esquecer,
uma frase que carrega um grande poder, tanto que o título do vídeo carregava mesmo. A frase era: "Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos." Se me permitir também destrinchar sobre essa frase, eu vejo nela uma lembrança e um aviso sobre legado, sobre importância e sobre aquilo que deixamos para trás quando não estivermos mais aqui. A imortalidade, ela é biológica, material e impossível. Mas a eternidade é feita de memória, de impacto, de presença nas ausências. Pensa comigo, quantas pessoas já se foram, mas ainda vivem dentro de você? Às vezes em um conselho que volta quando você precisa, num gesto que se repete sem perceber, um cheiro de comida que te lembra uma cozinha antiga, em um silêncio que carrega a voz de alguém. Isso é ser eterno. E isso não depende de fama, de livros publicados ou de milhões de seguidores. Depende, sabe, da presença real, de marcar o mundo de alguém com quem você foi, enquanto estava aqui. Ser eterno é ser lembrado com carinho, com dor e com saudade. Não por muitos, mas por alguém. A eternidade que Cortella fala não é sobre viver para sempre, mas sobre ser tão significativo que o tempo simplesmente não consegue apagar. É sobre transformar sua finitude em uma semente, e essa semente poder germinar de, infinitas formas. Um abraço que mudou um dia de alguém, um gesto de escutar alguém no momento que estava tudo desabando, um ato de gentileza que virou uma corrente sem você saber. A eternidade, ela se constrói no agora. E é justamente por sabermos que vamos embora que devemos caprichar no que deixamos. E no fim, talvez a grande ironia da vida seja essa: os que mais entendem que vão morrer são os que mais fazem por permanecer. Não biologicamente, não fisicamente, mas emocionalmente. Em cada alma tocada, em cada história contada, em cada lembrança que se recusa a desaparecer. A eternidade está nas entrelinhas. Está em viver de um jeito que, mesmo depois do fim, alguém ainda sinta sua presença no mundo. Porque morrer é certo, mas ser esquecido, isso depende de nós. Bom, eu volto a dizer que ser eterno não tem nada a ver com ser famoso. Existe uma ilusão espalhada por aí que só é lembrado quem aparece, quem conquista números, quem tem estátuas, prêmios ou seguidores. Mas a eternidade não mora na vitrine, ela vive nos bastidores, nas entrelinhas da convivência, nas memórias que só existem entre duas pessoas. Você pode passar a vida inteira tentando ser reconhecido por todos, e ainda assim não tocar verdadeiramente ninguém. Por outro lado, pode ser completamente anônimo aos olhos dos outros, mas insubstituível no coração de alguém. E isso sim é eternidade. O legado mais poderoso nem sempre é grandioso. Às vezes ele vem disfarçado de um gesto simples, um bilhete deixado na geladeira, um abraço demorado no momento certo, uma conversa sincera em um dia qualquer. Pequenas ações que parecem banais, mas que ficam com raízes tão profundas que continuam florescendo muito tempo depois. O mundo está cheio de grandes nomes que não mudaram vidas e de pessoas simples que transformaram universos. O impacto real acontece quando você está presente de verdade e não quando busca aplausos, porque no fim o que fica não é o que você exibiu, é o que você fez sentir. Uma coisa que mudou completamente a forma como eu encaro a vida foram 2 momentos em que eu senti de maneira brutal, o toque frio da morte. E olha que eu sou jovem ainda, preocupante. Um deles foi quando eu quase fui atropelado por um carro em alta velocidade. Não deu tempo de pensar em nada elaborado, não houve reflexão filosófica, só um susto seco.
O pavor paralisante e uma estranha sensação de frio que percorreu meu corpo inteiro, assim. O mundo parou, tudo ao redor pareceu se calar, como se eu tivesse sido lançado para fora da realidade por alguns segundos. E naquele espaço estreito entre o antes e o depois, eu percebi o quanto a vida pode escapar, sem nem pedir licença, sabe? A outra experiência foi, ironicamente, bem mais silenciosa e talvez mais marcante. Um simples desmaio no banheiro, causado por um erro bobo, levantar rápido demais. Acho que isso já aconteceu com todo mundo. Parece pequeno, mas o corpo sabe quando alguma coisa foge do controle. O coração dispara, os músculos falham e por um instante tudo escurece. Aliás, um aviso importante, que quando tu levanta muito rápido, tu pode desmaiar porque falta sangue no cérebro, e isso pode acabar dando um AVC depois, então é bem... Opa, sabe? Não evite levantar muito rápido quando tá deitado. Mas enfim, foi ali, naquele momento de escurecimento rápido e involuntário, que algo aconteceu. Eu lembrei de tudo em milésimos de segundo, como se minha consciência tivesse apertado um botão escondido dentro de mim. E o mais curioso é que não foram lembranças ruins, enfim, não veio dor, nem vergonha, nem raiva, só vieram as coisas boas, sabe? É estranho pensar que, diante da possível despedida, o que aflora não são só os fracassos, os erros, mas os momentos simples que fizeram a vida valer a pena. Um sorriso de alguém querido, uma tarde tranquila, uma música que tocou no fundo. Aquilo foi uma colher de chá oferecida, sabe, ao sofrimento de existir. Uma amostra grátis de paz que a gente tanto procura e quase nunca encontra nos dias corridos. Foi nesse susto, nesse quase fim, que eu entendi uma coisa. Talvez o valor da vida não esteja no quanto ela dura, mas no que ela carrega. E às vezes a gente só percebe isso quando quase perde tudo. A morte, ela sempre parece um evento distante, algo que acontece com os outros, até que ela pisa na ponta do teu calcanhar. Quando isso acontece, até o barulho do vento muda. Você começa a perceber como somos frágeis, como a linha entre o agora e o nunca é fina demais. Ao mesmo tempo, é ali que nasce uma força estranha, uma urgência de viver com mais presença, uma vontade de deixar o celular de lado, de ligar para alguém, de sair para ver o céu, porque depois que você encara o fim de perto, começa a valorizar até o intervalo entre um pensamento e o outro. Essas quase mortes me deram algo que nem toda a filosofia me entregou, a percepção de que a vida é tão preciosa justamente porque não tem garantia. E que, por mais contraditório que pareça, é o contato com a finitude que desperta a profundidade da experiência, sabe? Da existência. A gente passa tanto tempo evitando o tema, tentando anestesiar o medo, que esquece que o fim também pode ensinar. E às vezes só de lembrar disso já é o suficiente para mudar o jeito como a gente respira o agora. Bom, às vezes eu me pego pensando no tempo, não como algo que passa, mas como algo que nos atravessa. Como se fôssemos apenas recipientes temporários de algo eterno que insiste em se mover, entende? O tempo não para, é verdade, mas mais que isso, o tempo não espera. E talvez seja esse o maior choque que sentimos quando perdemos alguém ou quando quase morremos, como eu disse. Não é só a ausência da pessoa ou o medo do fim. É o tempo que continua impassível, indiferente, nos arrastando para frente enquanto queremos apenas parar. E em meio a essa correnteza invisível, tão pouca gente realmente está presente. Vivemos entre o que já passou e o que ainda não chegou, num transe de distrações, de expectativas, de culpas.
Nos ensinaram a planejar o futuro, a lamentar o passado, mas raramente viver o agora. E é por isso que pequenos momentos, como quando paramos para observar as ondas do mar, se tornar quase sagrado, sabe? É ali que o tempo parece respirar junto com a gente. Nem rápido nem lento, só presente. Ali, naquela pausa, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna um companheiro silencioso. Nietzsche dizia que deveríamos viver de uma forma que quiséssemos reviver essa vida eternamente. Já pensou de viver de uma forma que, se o tempo se repetisse infinitamente, você não mudaria uma vírgula? É um convite brutal à autenticidade. E talvez seja aí que entra o peso da consciência. A mesma que conversamos lá atrás, estar consciente do tempo é também carregar a responsabilidade de como vivemos cada segundo nele. Tem algo curioso na forma como lidamos com a morte. Ao invés de aceitá-la como parte do tempo, do ciclo da vida, muitos tentam projetá-la para longe, como se a consciência pudesse escapar da própria existência. Criamos ideias de eternidades celestiais, reencarnações perfeitas, ou até mesmo finais gloriosos. E não estou dizendo que não exista algo além, talvez até exista. Mas o problema começa quando usamos essas ideias para fugir do agora, para adiar a presença, para viver como se a eternidade fosse nos redimir da vida que não vivemos. A promessa de um depois, muitas vezes, serve mais para anestesiar a dor do que para entender o que ela está dizendo. Porque a verdade é que tudo que temos de certeza é o agora. E se existe alguma forma de eternidade, talvez ela não esteja no que vem depois, mas no que deixamos aqui, como eu disse. O eterno, nesse caso, ele não mora nas nuvens, mora nas lembranças. E isso por si só já é sagrado. Por isso, quando perdemos alguém ou quando sentimos que estamos perdendo, a dor não vem só da ausência, mas do tempo que não volta. É nesse ponto que o luto começa a se desenhar, não como uma fraqueza, mas como uma resposta à importância que aquela presença teve em nossa vida. O luto é o amor que ficou sem lugar para ir, e é sobre isso que precisamos falar. Eu lembro da minha avó, não só da ausência dela, mas dos detalhes que ficaram, dos pequenos fragmentos que resistiram ao tempo, como se a memória tivesse escolhido guardar o que realmente importava. Às vezes eu ainda faço uma receita que ela inventava, tipo uma sopa com bolacha e café na caneca. Pode parecer estranho para quem ouve, mas para mim aquilo tem gosto de lar, tem cheiro de cuidado, de simplicidade, de amor servido quente em uma manhã qualquer. Quando eu ainda era só um protótipo de ser humano, daqueles que nem entende o que está vivendo, era ela quem cuidava de mim enquanto eu dormia na casa dela. E mesmo que minha lembrança seja meio embaçada, quase como um sonho, eu sei que existiu ali uma presença silenciosa, um zelo que antecede qualquer entendimento. Ela estava ali. E isso, por si só, já moldou quem eu sou. Porque tem afetos que a gente não precisa lembrar com clareza para saber que existiram, né? Eles ficaram no que a gente se tornou. O luto é um tipo estranho de presença. Ele não chega como a ausência imediata, mas como um eco. Um silêncio que vai preenchendo os cantos da casa, os gestos automáticos, os lugares onde antes havia riso. É como se o mundo seguisse, mas você ficasse preso em um fuso horário diferente, onde tudo ainda gira em torno de quem partiu. E ninguém vê esse atraso, ninguém percebe esse descompasso, mas você sente, e sente fundo.
Há dias em que a lembrança ela vem com carinho e em outras como uma ferida aberta. Não existe lógica no que ficou porque o coração não obedece a relógios ou calendários. Às vezes, no meio de uma tarde comum, algo pequeno simplesmente quebra o dia. Uma música, um cheiro, uma fotografia esquecida. E de repente tudo desaba. Mas é assim mesmo. Algumas ausências gritam tão alto que o único jeito de sobreviver é aprender a conversar com o silêncio. Com o tempo, o luto ele muda de forma, ele não vai embora, mas aprende a caminhar com você. Deixa de ser um peso que paralisa e vira um sussurro que te lembra do que foi vivido. Não, você não esquece, mas também não sangra para sempre. Aos poucos você percebe que a dor não é uma traição à memória, ela é parte dela. E aprender a viver com isso é talvez o maior gesto de amor que se pode ter por alguém que já não está aqui. O mundo não para esperar o luto passar, mas em algum momento você vai perceber que caminhou um pouco mais do que ontem. Vai rir de algo sem culpa, vai se pegar contando histórias que antes doíam e vai entender que o que foi bonito, mesmo com o fim, continua dentro. E que seguir em frente não é deixar para trás, é carregar de outro jeito. Bom, esse foi o vídeo. Eu acho que é um dos vídeos mais importantes assim que eu vou fazer para esse canal, junto com os outros 3 temas que eu tenho para abordar. Eu sei que ele, enfim, eu acho que ele não saiu como eu esperava, mas tá tudo bem. Tá uma barulheira aqui em casa, desumano isso, mas é sério, eu tive que regravar áudios várias vezes porque é um, é um barulho assim infernal. Enfim, espero que tu tenha gostado e tenha uma boa noite. Não sei se você vai estar vendo isso de noite.